Queridos casais, sejam todos muito bem-vindos para esse momento de reflexão, de partilha a respeito do PCE Retiro, a qual o movimento esse ano está dando ênfase como proposta de aprofundar, de conhecer melhor esse PCE tão importante que é o Retiro, que faz parte da mística do movimento das equipes de Nossa Senhora. Nós vamos fazer uma breve reflexão do PCE Retiro a partir desse texto, desse livreto que o movimento disponibiliza para todos nós, para que tenhamos um pouco mais do conhecimento a respeito do Retiro. O que eu vou falar aqui não tem nada de novo, nós já sabemos tudo, mas é apenas para refrescar a nossa memória, trazer à tona aquilo que nós já sabemos, que nós já conhecemos e que, de vez em quando, precisa ser retomado, precisa ser lembrado. Então, esse texto nos diz que o retiro anual é um dos 6 pontos concretos de esforço para que se compromete todo equipista. Então, o casal, a partir do momento que diz sim ao movimento, que adere a uma equipe, que começa o percurso formativo, ele já precisa entender, já precisa assimilar que ele está comprometido com esse PCE, Retiro, e também com os outros. Então, ele não pode entrar no movimento sem saber desse compromisso, da importância do Retiro, da participação anual em um Retiro. Então, o texto é muito claro, que todo Retiro anual é um dos 6 pontos concretos de esforço com que se compromete todo equipista. O próprio Cristo se retirava frequentemente para o deserto e recomendava também aos seus discípulos que se retirassem para se isolarem. Ou seja, o retiro não é uma invenção do movimento, mas Cristo, a nossa referência de fé, a nossa verdade absoluta, já fazia retiro e recomendava o retiro aos seus discípulos. E antes de Cristo, a tradição judaica, a tradição de Israel, também já vivia experiências de retiro. De onde provém o retiro? Na tradição de Israel, no livro do Êxodo e do Gênesis, temos o exemplo. No livro do Gênesis, no capítulo 2. Concluída no 7º dia toda a obra que tinha feito, Deus repousou no 7º dia de todo o trabalho por ele realizado. Então, o próprio Deus assume também um movimento de retirada após a criação, após a obra criada. Deus se retira. Moisés permaneceu junto ao Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então Moisés também se retirou na montanha durante 40 dias e 40 noites. Fez uma experiência de retiro, uma experiência de isolar-se, de estar a sós consigo e com Deus. Por isso ele recebe a aliança, porque ele estava sozinho com Deus. Fez a experiência no monte, fez a experiência do retiro, do retirar-se. Então, o retiro nada mais é do que isso, retirar-se, sair do caos, sair da confusão, sair daquilo que pode atrapalhar o encontro verdadeiro, um encontro autêntico com o Senhor. O retiro é uma oportunidade para isso. No Novo Testamento, Jesus nos mostra a necessidade de se retirar após a morte de João Batista. Então diz o evangelista Mateus: tendo ouvido isto a respeito da morte de João Batista, Jesus retirou-se dali sozinho num barco para um lugar deserto. Em outra ocasião, Jesus nos chama ao retiro. Vinde, retiremo-nos para um lugar deserto e descansar. Vejam então, queridos casais, que
O próprio Jesus também fez a experiência do deserto e convidou e motivou os discípulos a fazerem também o retiro. Deus, após a criação, faz o retiro. Moisés, antes de receber os 10 mandamentos, retira-se na montanha. Tem tantos outros exemplos no Antigo Testamento que não foram citados, mas que existem. Elias faz o retiro, Abraão faz o retiro. E no Novo Testamento, Jesus, como exemplo, é aquele que se retira também. Em vários momentos, Jesus se retira com os discípulos. Quando ele vai no Monte Tabor para a transfiguração, é um momento de retiro também. Então, para dizer, queridos, que a importância do retiro na vida de um cristão, mas sobretudo na vida do equipista, na dinâmica do movimento das equipes de Nossa Senhora. A Igreja, ao longo dos séculos, também recomenda o retiro. Santo Inácio de Loyola, no século XVI, o fundador dos jesuítas, propôs um tipo de retiro específico chamado exercícios espirituais. Nesses exercícios, o objetivo é trabalhar intensamente durante vários dias para se disciplinar a si mesmo, para dar uma orientação definitiva à sua vida. Este tipo de retiro vive-se individualmente, mas pode-se participar em casal, até mesmo em equipe. Então, um dos retiros ou formas de retiros mais conhecida hoje na igreja é esse de Santo Inácio, lá do século XVI, veja bem. Olha a distância dele para nós, século XXI. Ele já propôs uma espécie de exercício espiritual para a disciplina interior, para disciplinar a si mesmo, para dar uma orientação definitiva à sua vida. E nós vamos perceber e entender que um dos objetivos do retiro é exatamente isso, fazer uma ascese espiritual, fazer um caminho de subida espiritual, um caminho em que possamos fazer um encontro com o Senhor. O Padre Cafarel inovou neste domínio, não sem dificuldades, quando procurou fazer o primeiro retiro para casais em 1939, lá no início, com os primeiros casais que o procuraram. Então ele procurou fazer o primeiro retiro para esses casais em 1939, nos mosteiros masculinos só recebiam homens e nos femininos só recebiam mulheres. No livro Tema de Estudo tem um capítulo que tem essa historinha, que os mosteiros masculinos só recebiam homem e os femininos só recebiam mulheres. E o Padre Cafarel encontrou uma certa dificuldade porque ele queria levar os casais, não apenas o homem ou a mulher, o marido ou a esposa, mas ele queria levar para fazer o retiro juntos. E tinha essa dificuldade, porque nos mosteiros masculinos não podia entrar mulher e nos femininos não podia entrar homem. São João Paulo II dizia: não tenham medo de dar o vosso tempo a Cristo. Olha que coisa bonita, o convite de São João Paulo. Dedicar um tempo ao Senhor. O Padre Cafarel também fala mais ou menos isso. Encorajava sempre os casais a fazerem um retiro, dizendo: consagramos tempos demais a nós mesmos e tão pouco a Cristo. Veja que coisa importante. Nós estamos muito ocupados para nós mesmos, o excesso de trabalho, o ativismo, e consagramos tão pouco tempo a Cristo, geralmente 1 minuto, 2 minutos, no máximo 5 minutos, e aquela pressa, aquela correria, sabe? Então a gente precisa reorganizar a nossa relação com Deus diariamente, mas também nos retiros. O movimento pede que sejam feitos mais ou menos não, é estabelecido na carta fundadora, 48 horas. Então a gente precisa levar isso com seriedade, fazer com que o retiro aconteça, para que tenhamos um tempo a mais para Deus. Consagramos tempo demais a nós mesmos, diz o Padre Cafarel.
e tão pouco tempo a Cristo. Ele merece mais tempo da nossa parte. Há uma pergunta: para que o retiro? Para responder ao apelo do Senhor. Para responder com fé ao convite de Jesus, que me espera e me convida a segui-lo. Para procurar o deserto, que facilita a união da alma com Deus. Para encontrar o silêncio interior, que permite captar a presença de Deus. Para se conceder um profundo tempo de oração. Para renovar a vida espiritual através do desenvolvimento da intimidade com o Senhor. Para receber o perdão do Senhor pelo sacramento da reconciliação. Para reservar para o Senhor o primeiro lugar em nossa vida. Então veja o objetivo do retiro. Para tudo isso. Para avaliar a si mesmo. Para descobrir como fazer a vontade de Deus na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Para fazer um balanço em profundidade da nossa situação e de fazer projetos para a nossa vida. Para avaliar em profundidade sua regra de vida. Como está a sua regra de vida? Você está sendo fiel? Você está sendo buscando? Então o retiro é uma oportunidade também para pensar, para avaliar sobre tudo isso. Para recarregar a bateria quando estamos esgotados pela vida cotidiana, em que andamos sempre sem tempo. Olha que expressão bonita, recarregar a bateria. O ativismo, a correria, os excessos diários nos consomem de tal forma que chega num determinado momento que a bateria está fraca, precisa ser recarregada, porque andamos sempre sem tempo. Você já observou? Que boa parte do tempo você reclama que não tem tempo. Ah, não tenho tempo, estou muito apressado, não, isso e aquilo. Faça uma avaliação, faça uma observação do seu tempo, por exemplo. Como você vai perceber que você está muito atarefado e às vezes com coisas até inúteis, desnecessárias. Se você for observar, muita coisa aí não traz muito crescimento, não agrega muito valor. E sobretudo quando se trata da oração, da vida pessoal, da intimidade com Deus, a gente precisa ter mais tempo para o Senhor, na oração, no dever de sentar, nos PCEs, de modo especial o retiro. Aqui nós estamos refletindo, partilhando um pouco dessa experiência tão bonita. Então, andamos sempre sem tempo. Eu acho que é bom a gente parar um pouquinho e avaliar a nossa caminhada. O que está faltando? O que eu preciso organizar na minha vida? O que precisa ser jogado fora? O que é essencial nesse momento? O que eu preciso agregar como valor, trabalhar e cultivar para que eu cresça enquanto pessoa, mas sobretudo espiritualmente também. Cultivar a espiritualidade, cultivar a oração. Por que também? Porque o retiro é um ponto concreto de esforço. Então, tudo isso, aquela pergunta inicial, para que o retiro? Para tudo isso, para recarregar a bateria, para avaliar, para fazer um balanço, para descobrir a vontade de Deus, mas também porque o retiro é um ponto concreto de esforço. Outra pergunta diante de tudo isso, como fazer o retiro? Primeiro, preparar-se. A gente não pode simplesmente de uma hora para outra, vou fazer o retiro e pronto. Não, tem que preparar-se. Para que um retiro seja frutuoso, é preciso desejá-lo muito. O desejo interior, o desejo do coração, o desejo participar de um retiro, o desejo fazer o retiro, eu desejo retirar-me do ambiente que às vezes está muito confuso, está muito pesado. Fazer um encontro com Deus através do silêncio, do retirar-se. Então, preparar-se, adaptar a organização ao tempo disponível, às possibilidades financeiras dos casais. Nos próximos vídeos, nós iremos falar disso. Nessas próximas apresentações que irão acontecer de 15 em 15 dias, o tema financeiro a respeito do retiro virá à tona. Virão vários temas, a oração,
o silêncio, o pregador, o retirar-se, o ambiente, o financeiro, os filhos. Esses serão os temas que serão trabalhados nos próximos vídeos e que vai fazer um bem enorme para cada um de nós. Vale a pena a gente acompanhar cada momento desse de forma dinâmica, de forma criativa pelos casais dos setores. Então não perca a oportunidade de aprofundar, mergulhar mais um pouco a respeito desse PCE Retiro, que já está tudo preparado, já estamos vivenciando, já estamos experimentando, já estamos saboreando a beleza do PCE Retiro. Então, organizar, preparar-se, adaptar a organização ao tempo disponível, as possibilidades financeiras dos casais, a possibilidade de deixar ou não as crianças com quem, em casa, com famílias, com amigos, etc. O retiro escolhe-se livremente. Não se vai ao retiro por dever ou obrigação. Isso tem que ficar muito bem claro. Não dá para ir porque eu tenho que cumprir, faz parte, é uma obrigação. Não pode ser assim. Não é uma obrigação, não é um dever. Uma necessidade, é diferente. Fazer retiro é um acontecimento excepcional que requer vontade. Olha que coisa bonita. Quando eu quero, quando se torna uma vontade, aí não há mais a obrigação. É uma necessidade, é uma vontade, é um desejo interior que brota de dentro, que brota da alma, o desejo de estar a sós com Deus. Segundo, que tipo de retiro? O retiro pressupõe retirar-se, isolar-se. Logo, o silêncio deve ocupar um lugar primordial. A palavra-chave de um retiro é silêncio. Falamos muito com Deus, o que é bom, mas deixemos-lo ser Ele a falar ao nosso coração da sua ternura, da sua misericórdia, do seu amor. É através do silêncio que podemos ouvir a voz de Deus. Ao invés de estarmos falando muito, silenciar a voz, a mente, o coração e permitir que Deus fale ao nosso coração através do silêncio. Além do retiro de exclusivo silêncio, pode-se optar por retiro que incluam diferentes momentos. Por exemplo, adoração ao Santíssimo, formação com conteúdo, um breve momento de formação, estabelecer o conteúdo do retiro com o pregador, que deve se levar em conta o tema do ano, o carisma e a mística do movimento. A oração comunitária, com base no ofício das horas, no ofício das leituras, que é a oração da igreja. Acompanhamento espiritual, individual ou em casal. Deserto individual, com a escuta da palavra, a meditação e a oração pessoal. Deserto em casal, além do deserto individual, pode ser feito o deserto em casal também. O dever de ser dentro desse deserto em casal, pode aproveitar para fazer o dever de sentar-se, a oração conjugal e a regra de vida. A partilha entre os participantes e também o jejum. O jejum é importante dentro de um retiro. Quando buscamos a Deus com jejum e oração, não mudamos a mente de Deus, mas a nossa. Olha a riqueza dessa experiência, dessa expressão relacionada ao jejum. Depois, organização. O retiro promovido pelas equipes de Nossa Senhora deve ajustar-se à tradição dos documentos do movimento e manter as 48 horas de pleno recolhimento efetivo. Deve ser baseado à tradição das equipes de Nossa Senhora. É importante ressaltar que o fato de o equipista ou o casal participar de outros retiros que não os do movimento, não os dispensa do cumprimento deste PCE. Por mais que um dos cônjuges ou casal já tenha participado de outros retiros organizados pela paróquia, pela diocese, por uma comunidade, por um grupo, isso não lhes dispensa de participar do retiro anual promovido pelas equipes de Nossa Senhora. Mesmo que você já tenha participado de outros retiros, você tem também a obrigação, digamos assim, sem o peso da palavra, mas a obrigação de participar do retiro das equipes de Nossa Senhora, conforme rege o nosso estatuto. Dentro da organização entra o pregador também.
O pregador deverá ser preferencialmente um sacerdote, conselheiro espiritual das equipes de Nossa Senhora ou outra pessoa devidamente preparada. O ambiente também está dentro da organização. A organização favoreça o clima de silêncio. Veja que o silêncio está sempre nos acompanhando. Favoreça um clima de silêncio, simplicidade e modéstia. O silêncio ajuda muito e deve ser motivado. É, antes de tudo, uma conquista e não uma imposição. Aos poucos vamos conquistando o silêncio, se vai conquistando. À medida que se vai buscando, que se vai procurando, vai acontecendo a conquista. Então, o silêncio deve estar presente em todos os momentos, durante a preparação do ambiente, durante a recepção, a decoração, o local do cafezinho, bem como outros espaços também deve ser marcado pela modéstia, pela simplicidade, mas sobretudo pelo silêncio. Tudo deve favorecer o clima de silêncio, de oração, de busca interior. O tempo de retiro é tempo de despojamento, de abnegação, renúncia e humildade. Depois, cultivar uma boa disposição para o retiro. Estar disponível para acolher a palavra de Deus, esvaziar-nos das preocupações que nos oprimem, dos nossos projetos, das coisas por fazer, das pessoas que nos são caras, das nossas dúvidas, das nossas decepções. Estar desprovido de tudo isso, de todas essas preocupações, esvaziar-se de tudo isso. Deixar que o ambiente sagrado, o ambiente que se respira a Deus, seja absolvido. Seja absolvido. Deixar essas preocupações que nos são tão caras de lado. Ainda que a cabeça esteja ali, mergulhada em tudo isso, fazer um esforço para que isso seja dissipado aos poucos. Existem algumas dificuldades em torno do retiro. Por exemplo, dificuldades em encontrar tempo para fazer retiro. Fazer um esforço de organização pessoal e de escolha de prioridades. Gente, temos que entender que o retiro é uma prioridade. Eu tenho que priorizar. Eu tenho que colocar lá em cima, em primeiro lugar, nas minhas prioridades. Caso contrário, a gente vai negligenciando, vai deixando de lado. A falta de tempo não pode ser uma desculpa para não fazer um retiro. Não é possível que dentro do ano não se tenha um tempo favorável, um tempo que seja organizado para realizar o retiro. Tem outra dificuldade também relacionada às crianças, para quem tem filhos pequenos, a quem deixar essas crianças. Então isso vai ser partilhado também. Outra coisa, obstáculos financeiros. Isso nós vamos, nos próximos vídeos, será partilhado, será incentivado, será clareado algumas dificuldades que muitos casais encontram em relação ao aspecto financeiro no retiro. Então, algumas dificuldades também em torno do retiro está relacionado ao próprio retiro em si. Por exemplo, a ausência de disponibilidade para nos abrirmos à vontade de Deus. Isso pode ser um problema, uma dificuldade. Estar distraído ou contrariado caso a organização, o local, o pregador não sejam do nosso agrado. Ou seja, pode acontecer isso, de alguém ficar contrariado porque o local é ruim, é quente, tem muita muriçoca, é escuro, é inóspito. Gente, isso não pode atrapalhar o retiro. Isso é supérfluo, o essencial é outra, é a busca de Deus. Concentrar-se no essencial, não se deter nos pormenores, no lugar que é inóspito, que está quente, que está frio, que está escuro, que está isso, que está aquilo. Não pode ser assim. Afinal, no retiro requer isso, despojamento, esvaziamento de si mesmo, abnegação. Esse é o princípio de uma vida retirada. Não posso querer levar o conforto, o luxo da minha casa para um retiro, para um ambiente de retiro. Não dá para fazer isso. É bem verdade, veja bem, que um local bom,
acolhedor, bem cuidado, favorece muito, muito mesmo o clima de retiro. Mas se a gente não tem, por exemplo, se em algumas situações não é possível, paciência. Não dá para ficar reclamando o tempo todo. Isso não é o essencial. O essencial é a busca interior, é a busca de Deus. Então, quais são os frutos do retiro? Dar testemunho da nossa fé através de cada uma das nossas ações, dos nossos gestos. Ser fiel à oração cotidiana, isso é um fruto do retiro. Prosseguir a conversão operada pelo retiro, maior confiança em Deus, mais amor ao próximo, um melhor discernimento nos nossos compromissos. Descobrir juntos a vontade para o casal, isso é fruto de um retiro. Rezar, viver um retiro em casal, é aceitar ser tocados por Deus que se oferece a nós. Revitalizar o crescimento espiritual e a fecundidade do sacramento do matrimônio. Esses são os frutos do retiro. Então, o retiro está para o ano, como a oração está para o dia. Da mesma forma que eu preciso alimentar minha vida espiritual diariamente, também uma vez por ano, o retiro deve fazer parte desses nutrientes que vêm alimentar o nosso espírito. Então, queridos casais, que a partir desta introdução a respeito desse PCE importantíssimo, o retiro, nós possamos tomar consciência verdadeiramente, assimilar a importância, mas muito mais do que a importância, o desejo, a vontade de fazer o retiro. Oxalá esse ano tenhamos a experiência, já visto ano passado não podemos fazer o retiro. Então vamos pedir a Deus que abençoe a humanidade, os médicos, os homens de boa vontade, para que daqui até lá tenhamos a oportunidade de vivenciar o retiro. Vamos pedir a Deus em oração que as coisas melhorem, que as coisas possam avançar e que nós possamos de fato fazer a experiência do PCE Retiro como uma oportunidade de santificação pessoal, santificação em casal, mas santificação também dentro da comunidade cristã, dentro da equipe, dentro da igreja, dentro da sociedade em geral. Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos ficar esperando agora os próximos vídeos que irão detalhar, que irão apresentar, como eu falei agora há pouco, de forma dinâmica e criativa, alguns elementos que fazem parte, que são inerentes ao retiro. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.